Boa tarde. Vamos estar hoje comentando sobre 3 versículos na palavra do Senhor. A palavra de Deus nos adverte, a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz em Jó, capítulo 2, versículo 2, que Deus estava em reunião com os seus filhos e quando ele olhou, Satanás estava ali no meio. E ele perguntou: de onde tu vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: tu tem visto meu servo Jó? Então, o que eu quero falar para você hoje? Eu não vou contar a história toda de Jó, mas vou te contar uma coisa. Muita gente não acredita. Tem gente que diz que não existe céu, que não existe inferno, que não existe demônios. Mas muita gente pensa assim porque o próprio inimigo coloca na mente da pessoa dúvida para que a pessoa nunca peleje pela salvação nem pelo céu. E ele saia ganhando na história. Mas aqui a palavra diz que ele estava, ele foi na presença de Deus, diante de Deus, enquanto Deus estava em reunião com seus filhos, ou seja, os anjos. Para você ver o tamanho do atrevimento de Satanás. Ele vai até na presença de Deus, imagine do ser humano. Foi para acusar Jó. Então, veja o que você faz, porque o seu adversário está sempre ao seu derredor também. Para te acusar diante de Deus, na hora que você precisar do socorro de Deus, ele tem o que te acusar diante de Deus. Mas no Salmos, capítulo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então, Satanás está rodeando a terra, passeando por ela e observando a sua vida. Porém, o anjo do Senhor está ao seu redor, te protegendo, te livrando, para que o mal não te aconteça. Em cada volta que o inimigo dá na terra, ele passa por você e dá uma olhadinha para ver se você tem alguma brechinha para ele ir lá na presença de Deus te acusar e ter o direito de te tocar. Lá em Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo como o leão, buscando a quem possa tragar. Você entendeu como esses 3 versículos encaixam direitinho? Em Jó, ele estava rodeando a terra, passeando por ela, e quando ele chegou lá, ele deu conta da vida de Jó todinha diante de Deus. Sabia o que Jó tinha, que tinha uma família abençoada, que tinha bens e tudo mais. Observava direitinho a vida de Jó, né? E ele observa a minha vida e a sua também. Cada vez que ele dá uma rodada aí na terra, que ele passa por você, ele observa o que você está fazendo de certo ou de errado para ter o direito. Porque o adversário, ele não faz nada na vida do ser humano se o ser humano não der legalidade a ele para isso. Ele não chega e eu vou fazer assim com você e faço. Não é assim, não. Ele só faz o que Deus permite. Deus só permite quando você dá legalidade para o inimigo fazendo a vontade dele. Mas nós temos, enquanto ele dá essas rodadas na terra, nós temos o anjo do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que os temem, aqueles que temem a Deus, tem o anjo do Senhor, que está ao seu redor, e o inimigo passa, ele olha, mas ele não pode se aproximar de você, porque o anjo do Senhor está ao seu redor, lhe guardando. Aí ele fica só ao derredor, como está escrito em 1 Pedro 5,8. Ele fica só ao seu derredor, esperando uma brechinha ali entre que o anjo deixa, uma brechinha que é para você entrar. Mas o anjo do Senhor, ele faz o que Deus ordena e ele jamais descuida de você. Ele cuida de você com carinho e com muita responsabilidade. Aí você peca, faz alguma coisa que entristece o Espírito Santo, que desagrada a Deus. Aí você deixou uma brecha. É como um muro que quebrou uma parte, ficou uma brecha e o ladrão entra e rouba. Assim é na vida da pessoa que peca, dá brecha para o inimigo entrar.